O Centro Educacional Masculino foi alvo de um motim promovido pelos adolescentes, pelos jovens, pelas crianças que estão lá. O motim aconteceu ontem, final da manhã, início da tarde, e deixou uma marca de destruição. Vamos trazer informações ao vivo com a Gorete Santos sobre a recuperação dos espaços que foram destruídos e como é que está hoje o dia no Centro Educacional Masculino. Gorete Santos. Tranquilidade, né, Joelson? Depois desse motim que a gente presenciou ontem, tem até imagens aí do momento ontem, o teto foi destruído e depois de passado esse motim, houve a contabilização desses prejuízos. Uma ala que foi completamente destruída, né? Teve bebedouros, grades destruídas, toda uma estrutura desse espaço. 32 adolescentes participaram desse motim, 22 deles foram transferidos, outros 10 permanecem aqui. A superlotação já não é um problema no SEM. Hoje, a instituição tem capacidade para receber 115 adolescentes, havia 76 até ontem, agora 54 com essa transferência. A gente vai trazer mais informações a partir de agora com o diretor das unidades socioeducativas do Estado, está aqui conosco, o Luiz Joviano, para trazer mais informações sobre, primeiro, fazer um apanhado desse motim de ontem. Na verdade, ele foi motivado por uma reivindicação e também por denúncias de supostos maus tratos, né? O que já foi apurado? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da Cidade Verde. O real motivo que eles alegam é a questão da visita, que não estavam acontecendo de forma presencial por conta da pandemia. Foi uma decisão que foi tomada através de decreto e justamente por essa decisão é que hoje tínhamos nenhum caso de testar positivo. Fizemos os testes tanto com os agentes quanto com os internos e não teve. Então, assim, por incrível que pareça, ontem mesmo já tivemos uma reunião e já estava estabelecido para retornar gradualmente as visitas presenciais. Hoje estão acontecendo as visitas virtuais. A questão dos supostos maus tratos, chamamos a Comissão de Direitos Humanos da OAB, foi iniciativa nossa, contamos com a presença da promotora, doutora Juliana, e a doutora Elfrida Juíza, e inclusive o secretário da SASC também, Zé Santana, esteve aqui presente ontem, todos unidos no prol de tentar solucionar da melhor forma possível. Essa questão dos maus tratos está à disposição para que seja apurado, entendeu? Então, em relação às dimensões dos prejuízos, o que foi danificado de fato? De fato, os prejuízos foram materiais. Graças a Deus que não houve nada a mais do que isso. Assim, os prejuízos materiais estão sendo avaliados. Ontem mesmo, uma medida que o secretário tomou, pediu que hoje o engenheiro da secretaria viesse para analisar e fazer todo um levantamento para que possamos restaurar e restabelecer a ala que foi danificada. Um sócio-educador chegou a ser refém, né? Qual que é a situação dele no momento e qual a estrutura hoje também de suporte desses profissionais dentro da unidade? Não, a estrutura que nós juntamente com o secretário, estamos colocando no SEM, hoje nós temos um sistema de monitoramento eficaz. No momento foi por um pouco de descuido que aconteceu, porém logo foi restabelecido e estamos procurando a melhor forma possível para dar o tratamento psicológico para que ele se restabeleça, o nosso agente socioeducativo. A vigilância por parte dos policiais militares hoje também contempla todas as guaritas? Então, a maioria das guaritas estão efetivas e nós temos um bom efetivo aqui fora, na recepção e nas guaritas. A Polícia Militar está presente. Então, assim, foi apenas um descuido que aconteceu, mas que logo foi restabelecido e a gente aproveita a oportunidade para agradecer todos os envolvidos que estiveram aqui presentes para tentar resolver da melhor forma possível. Josi tem uma pergunta. Pois não, Josi? Bom, você falou a respeito de descuido, você usou esse termo algumas vezes, né? Haverá uma apuração de responsabilidade em torno do que aconteceu aí no Centro Educacional Masculino? E a outra pergunta que faço há quantidade de sócio-educadores suficientes para atender os jovens que estão ou estavam aí?
Sim, e haverá sim, porque geralmente quando acontece esse tipo de situação é aberto um procedimento administrativo para que seja apurado o que ocorreu de fato. A questão da quantidade, sim, também, recentemente foi nomeado novos socioeducadores para o SEM, entendeu? Então, assim, a questão da quantidade, o secretário é muito vigilante quanto a isso, sempre tem procurado melhorias para o sistema socioeducativo no geral, não somente no SEM, mas no geral. Essa questão do sistema de monitoramento também é algo que já foi uma novidade aqui no sistema, tanto no SEM quanto no CI, porque a provisória também tem um sistema de monitoramento. Então, assim, quanto às melhorias a gente está buscando. Teve recentemente uma reforma, mas que, pelo esse fato de ontem, vai passar por uma nova reforma. Em relação aos adolescentes envolvidos no motim de ontem, além dessa transferência, da divisão deles, pode haver outras implicações? Aí ficaria a cargo da doutora Eufrida, que é a juíza da Infância e Juventude, que ela vai analisar os processos de cada um individualmente para que tome alguma medida de regressão ou progressão de crime. São adolescentes recorrentes nessas ações? Não sei lhe informar, mas provavelmente tem alguns sim, que já participaram de alguma situação desse tipo. Quero agradecer, então, o diretor das Unidades Socioeducativas do Estado, Luiz Joviano, pelas informações prestadas aqui ao Jornal do Piauí. Joelson. Bom, Gorete Santos, saem aí as informações direto do Centro Educacional Masculino. Gorete, eu fiquei ainda com uma questão para a gente ver se a gente pode responder ainda, em relação ao perfil das pessoas. Porque, olha, você vai num presídio, por exemplo, que é uma outra realidade do SEM, que você não pode misturar determinadas pessoas. O camarada aqui é da facção X, não mistura com a Y, então bota um no pavilhão A, aqui tem o pavilhão dos evangélicos e coisa do tipo. No SEM também é assim? Também existe esse tipo de separação? Existe essa dificuldade por causa de confrontos? E até que ponto isso acaba aumentando a tensão dentro do centro educacional? Dependendo do tipo do ato infracional cometido, há uma divisão. Mas a gente remete a pergunta novamente ao Luiz Joviano para que ele possa esclarecer isso de forma mais efetiva para a gente, né, Luiz? De que forma que essa distribuição ela é feita? Há alguma dificuldade em função da estrutura do próprio Centro Educacional Masculino? Não, a questão da divisão existe, aí fica a critério da coordenação do próprio SEM, entendeu? Mas assim, existe, porque todos nós sabemos que tem adolescentes que é envolvido em facção A, ou B ou C, e acabam se separando para que evite entre eles mesmo ter algum problema, entendeu? Então, quanto a isso aí, existe sim. A questão de alguns já serem maior de idade também, entendeu? Uhum. Porque quando eles cometeram o crime, o ato infracional no caso, estava perto dos 17 e acaba que fica quase até 21 anos. E o máximo que eles podem passar são 3 anos. Por ser ato infracional. Já foi verificado algum conflito interno em função dessas divergências ou não? Não, tudo é separado, tranquilo. Obrigada, então, mais uma vez, ao Luiz Joviano pelas informações prestadas ao Jornal do Piauí. Joelson. Muito obrigado, Gorete Santos. Obrigado, Gorete, trazendo informações aqui para nós no Jornal do Piauí. Obrigado, Gorete. Situação no Centro Educacional Masculino. Nós falávamos sobre o assunto na Rádio Cidade Verde quarta-feira e a Defensoria Pública elogiou a estrutura do SEM. Veja só, o defensor público falou, olha, no Centro Educacional Masculino são 115 vagas e só tem 76 adolescentes. Então tá tranquilo lá. No dia seguinte, um motim. Agora, qual a grande questão que envolve os socioeducadores? É que nós temos lá socioeducadores para adolescentes que têm que se ressocializar e um perfil cada vez mais perigoso dos adolescentes que cometeram atos infracionais. São atos infracionais que são cada vez mais parecidos com crimes graves. Então, cria uma dificuldade realmente de lidar, de administrar situações de tensão que precisam obedecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, com adolescentes cada vez mais diferentes da época da instauração, da criação, né, do ECA. Então é isso.